Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E nós vamos começar. Gente, eu tô sem microfone hoje que o meu celular caiu e quebrou a pontinha do meu microfone. Vou estar providenciando outro aí, mas vou ter que gravar sem hoje que eu não posso parar, ok? Hoje nós vamos começar o livro de Oséias, olha só. Terminamos Daniel e vamos começar o livro de Oséias. Eu queria lembrar que a Bíblia, ela não é colocada, por exemplo, em ordem cronológica exatamente o que foi acontecendo e foi colocando. Não, eles encaixam as histórias, mas, assim, o contexto histórico de Oséias não é o mesmo contexto histórico de Daniel, ok? Então, Oséias, para quem não conhece a história dele, Oséias significa salvação. A história de Oséias meio que tem uma simbologia de que Oséias, ele se casa com uma mulher adúltera e dentro desse contexto é meio que representado a forma como Israel agia com relação ao comportamento com Deus, que Deus considerava eles adúlteros quando eles adoravam outros deuses, tinha aquele comportamento rebelde. Então Deus usa muito Oséias como essa representação, porque Oséias se casa com uma mulher adúltera, perdoa essa mulher. Durante toda a história que nós vamos ler aqui acontecem vários fatores, eles têm vários filhos e cada um tem uma simbologia dentro da história. É uma história muito bonita, uma história muito interessante e que fala principalmente de perdão. Quantas vezes nós temos dificuldade em perdoar coisas até pequenas, né? Que dirá uma traição, que dirá um adultério. Então, Oséias teve que usar de muita nobreza, de muito amor de Deus dentro do coração dele, para que houvesse esse perdão aqui diante de tudo que aconteceu. Eu confesso que, como humana, tipo, eu sou muito, assim, eu tenho muita facilidade em perdoar as pessoas. Mas isso não quer dizer que eu queira conviver com as pessoas que eu perdoo em relação a adultério, a qualquer coisa mais grave. Não quer dizer, você pode perdoar a pessoa, mas isso não quer dizer que você tem que conviver com ela, que tem que perdoá-la e continuar com ela, certo? E isso vai de cada um. Se você consegue perdoar e seu amor é tão grande assim, tão sublime assim, a ponto de você perdoar e continuar numa relação, isso é muito nobre da sua parte, não tem nada de errado nisso. Se a pessoa às vezes traiu e reconhece que traiu e realmente quer uma mudança, e você enxerga que ali vale a pena dar uma segunda chance, isso vai fazer bem pra você, com certeza pra você, entende? Sempre que a gente perdoa, o perdão quando é liberado, faz bem pra nós. Muito mais, às vezes, do que pra pessoa que te magoou, que fez algo contra você. Porque a pessoa, às vezes, mesmo sendo perdoada, ela convive com aquela culpa. E você, quando libera esse perdão, você tá, tipo, falando assim, olha, foi você que errou, pra mim, tá tudo bem. Bola que segue, bola pra frente, né? E vida mais leve. A minha mãe tinha muita dificuldade de perdoar. E outro dia, depois que ela aceitou Jesus e tipo, houve uma mudança tão grande que ela teve um desentendimento com uma pessoa e ela falou, eu fui lá e perdoei, mesmo achando que eu nem tava errada. Mas isso fez tão bem pra mim, agora eu consigo entender a importância do perdão, né? E hoje estão aí, super amigas, voltou, tá tudo bem. Se fosse antes, ela teria alimentado aquela raiva, aquele rancor e, tipo, nunca mais teria falado com a pessoa. E ela era radical assim mesmo. Então, como que o amor de Deus, como o entendimento das coisas de Deus pode transformar uma pessoa? E eu falei assim, como você tá se sentindo, mãe? Ela falou, muito bem. Aprender a perdoar foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu estou me sentindo muito bem. E é esse o poder que tem o amor de Deus. Faz nós nos sentirmos muito bem diante de perdoar. Então, vamos perdoar mais, vamos amar mais, porque isso faz bem para nosso core, nosso, coração, ok? Liberem perdão aí se tem alguém que vocês estão assim, ai, aquela pessoa me magoou. Liberem perdão, liberem. Liberem, em nome de Jesus, que todos os rancores que estão dentro dos nossos corações sejam liberados definitivamente, para nós nos sentirmos leves. Vamos começar Oséias leve. Já vamos assim, ó, nem lemos o livro, já sabemos o significado, já sabemos para que ele foi escrito, que é perdão, ok? Vamos lá, reconciliação e perdão, vamos lá. Oséias, capítulo 1, palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel.
Esse daqui é o contexto quando ele foi escrito, tá bom, gente? A mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Gomer significa completa, tá bom, gente? Então o Senhor disse a Oséias: Dei-lhe o nome de Zereel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dei-lhe o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiras, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse dele o nome de Loamim, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são meu povo, vocês não são meu povo. Eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Capítulo 2. Chamem os seus irmãos, meu povo, e suas irmãs, minhas amadas. Castigo e restauração de Israel. Gente, o que a gente vê aqui é que Deus, ele castigava Israel para ver se eles, seriam um pouco menos obstinados, um pouco menos pecadores, um pouco menos adúlteros em relação a ter outros deuses. Mas ele sempre dava uma chance, né? O que a gente vê é o amor de Deus era tão grande que ele sempre dava uma chance, né? Castigo e restauração de Israel. Repreendam sua mãe, repreendam-na. Pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire o rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como um dia em que se nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, e eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Esse versículo aqui, gente, mostra que a traição não vale a pena, né? Que a infidelidade, tanto a infidelidade com Deus ou com qualquer outra pessoa, porque às vezes a gente fala, ai, traição, traição, traição. Traição muitas vezes, gente, não é só de marido para mulher. Existem outros tipos de traição também. E o que a gente pode sempre notar é que a traição não vale a pena. Nunca vale a pena a traição. Você ser fiel é o que mais vale a pena. Você ser leal a tudo que você faz é o que realmente vale a pena na vida. E aqui, no capítulo 2, versículo 7, mostra muito isso. De que a traição não vale a pena, de que a desobediência, querer achar que o melhor está lá fora, muitas vezes nos leva para buracos, nos leva para caminhos tortos, para lugares onde depois nós vamos acabar nos arrependendo. Ele não reconheceu, muito bem, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o azeite e o vinho, que a cobriu de ouro e prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer,
o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviram para cobrir a sua nudez, pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras, suas figueiras, que segundo ela foram pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu as castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará seu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei seus lábios os nomes dos Balaitas. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra. Eu os bolearei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi aquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Tudo isso daqui ele tá falando de Israel, tá bom? Capítulo 3, a reconciliação de Oséias com sua mulher. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos dos últimos dias. Gente, o que ele tá dizendo aqui é que ele perdoaria, né? Ele tá pedindo pra Oséias perdoar a mulher dele, mas ele tá pedindo pra perdoar mediante como? Como que é esse perdão que ele tá pedindo pra Oséias pedir? Diante de tantos problemas, de tantas infidelidades, de tantas coisas ruins que deveria ter ali, né, no coração de Oséias, o que Deus está pedindo pra Oséias? Ame-a mais. E às vezes é difícil pra gente, né, amar uma pessoa diante de tantas coisas. Você fala assim, nossa, o que eu faço com essa pessoa na minha vida? Essa pessoa só me dá dor de cabeça, essa pessoa só me dá problema, essa pessoa só me traz coisas ruins. O que eu faço, meu Deus? Ame-a mais. Dê mais amor. Às vezes o amor é que constrange a gente. Às vezes, diante de tanto amor, você não se vê, a pessoa não se vê de outra maneira a não ser mudar o comportamento, a não ser mudar diante de tanto amor. Então, às vezes, a única maneira da gente realmente salvar alguém, se reconciliar com alguém que a gente acha que já está perdido, é dar mais amor a essa pessoa. E é o que Deus faz o tempo inteiro com Israel. Israel vai lá, adora outros deuses, deixa Deus triste, e Deus faz o que com Israel? Ele corrige, mas ele ama mais. Ele dá mais amor ainda para tentar trazer. Porque às vezes você falar coisas, você afasta a pessoa. Porque a pessoa sabe que ela tá errada. Sabe o que é mais complexo? É que a pessoa sabe. Ela sabe que ela tá errada, ela sabe que ela errou, ela sabe tudo.
E às vezes você falar isso não vai trazer ela na realidade. Não, só vai falar, ai, tá bom, já sei, tô saindo fora de vez. Errei mesmo, tô saindo fora de vez. Mas às vezes com amor, ao invés de você afastar, você traz. Então, ame mais. Às vezes só tá precisando mesmo amar mais. É difícil, né? Às vezes a gente fala assim, como assim? Amar mais? A pessoa me destruiu, a pessoa acabou comigo. Às vezes você tem que amar mais. Não tem outro jeito, né? Por isso que é tão difícil, né? Se comportar como Deus gostaria que nos comportássemos. Por isso que é tão difícil, porque às vezes a gente não tem maturidade e sabedoria pra isso. Eu falo por mim mesma. Eu, às vezes, assim, eu quero chutar o pau na barraca com força e não amar mais. Falar, ai, sai, né? Por isso que a gente tem que sempre se policiar. Vamos lá? Capítulo 4, acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A infidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubos e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassaram todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia. E todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu sou quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentarem os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer na sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos. Eu lhes retribuirei seus atos, eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor, para se tratarem a prostituição, para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e a um pedaço de pau. Recebem resposta? Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho e de um storage, ou de um terebinto, onde a sombra é agradável, por isso suas filhas se prostituem e suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam às meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais. Com um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada, deixem de ir a Gilgal. Não subam a Bet-Aven e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los? Como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixando-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhe trarão vergonha. Aqui, gente, existe assim uma coisa muito importante aqui no versículo 6 do capítulo 4. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É um versículo que a gente pode trazer muito para os dias atuais em relação à falta de conhecimento, pode destruir a gente. Destruiu ali, talvez porque eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. As leis do Senhor meio que se perderam também nessa época, porque os sacerdotes não estavam fazendo a parte deles. Mas a falta de conhecimento pode destruir qualquer povo, entendeu? Falta de conhecimento, capítulo 4, versículo 6. O que está escrito aqui é muito importante e é muito sério, porque a falta de conhecimento pode destruir
Nós mesmos. Porque às vezes por ignorância nós deixamos nos levar por coisas erradas, por ignorância nós fazemos coisas erradas e às vezes isso é muito sério. Por isso que buscar o conhecimento tanto da palavra de Deus como de várias coisas no mundo é tão importante. Entende? Capítulo 5, julgamento contra Israel. Ouçam isso, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute a família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça contra eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas, sua lua nova os devorarão, tanto eles como suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Daem o grito de guerra em Bet-Aven. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo entre as tribos de Israel. Eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam o marco dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira, como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como a traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu sua enfermidade e Judá seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda de um grande rei, mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Pois serei como leão para Efraim e como leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora, e eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Capítulo 6, Israel obstinado. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas não trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conhecemos o Senhor, forcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera. Ele que regam a terra. Que possam fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho, e que logo evapora. Por isso eu os despedaçarei. Por meio dos meus profetas, eu os matarei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluzirão como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebrarão aliança e me farão infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem. Assim fizeram também os bandos dos sacerdotes. Eles assassinaram na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São tão adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde que solva a massa até quando faz crescer. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho e o rei dá as mãos a zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda. Pela manhã queima como chama abrasadora, todos eles se esquentam.
como um forno, e devoram seus governantes, todos os reis caem, e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele não repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento, ora pelo Egito, ora pela Assíria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, eu farei descer como aves dos céus. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Aí os líderes Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque eles rebelaram-se contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falaram mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinarei e os fortaleci, mas eles tramaram o mal contra mim. Eles não se voltaram para o Altíssimo, são como um arco defeituoso, seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Aqui ele já começa a falar e prever tudo que já vai acontecer mais pra frente, ele já começa a dar as profecias. Capítulo 8, o castigo de Israel. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Portanto, quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim: ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis e sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez, ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga. Gente, aqui tem esse versículo aqui, ó. Eles semeiam vento e colhem tempestade, que é tudo que você semeia, você colhe, né? Então, guarde bem esse versículo, que é capítulo 8, versículo 7. Tudo que você semear na sua vida, você vai colher, ok? Capítulo 8, versículo 7 de Oséias. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Esse versículo é perfeito, porque ele fala exatamente o que nós já sabemos e tá aqui na Bíblia. Tudo que você semeia, você vai colher. Se você está semeando vento, você vai colher tempestade. Não adianta você querer semear vento e querer colher coisas boas. Então, não adianta você semear a maldade, semear o pecado, semear coisas ruins e esperar que vai estar colhendo flores no campo. Flores perfumadas, bênçãos, coisas boas. Não. Tudo que você semeia, você vai estar recebendo. Vamos continuar aqui. Que não produz farinha. Então, aqui a gente leu talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido as nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornarão altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo, que consumirá suas fortalezas.
Capítulo 9, o castigo de Israel. Não se regozije, ó Israel, não se alegre com suas outras nações, pois você se prostituiu abandonando seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhe faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e a Síria comerá comida impura. E na Síria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro em quem o come. Esta comida será para eles mesmo, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia de suas festas fixas? Nos dias da festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Menfins os sepultará. Os seus tesouros da prata os urtigas vão herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias do castigo vêm, os dias da punição estão chegando, que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grandes as hostilidades de vocês, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulham na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como um pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porém de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantando num lugar agradável, como Tiro, mas Efraim entregará os seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Darás ventres, dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali eu os odiei, por causa dos seus pecados. Eu os expulsarei da minha terra, não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes, Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos, mas mesmo que criem seus filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhes deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. Capítulo 10. Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quando mais produzia, mais altares construía. Quando mais sua terra prosperava, mais enfeitava. Suas colunas sagradas, o coração deles é enganoso, e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso, brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora na Samaria teme pelo ídolo teme pelo ídolo em forma de bezerro e de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijam por seu esplendor. Por isso foi tirado deles foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria, como atributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado. Por causa do seu ídolo de madeira, Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares de impiedade que foram pecados de Israel serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas descerão e cobrirão seus altares. E então eles dirão aos montes: cubra-nos, e às colinas: caia sobre nós. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, eu castigarei, nações serão reunidas contra eles para prendê-los.
Por causa do seu duplo pecado, Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto de lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre eles. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e colheram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas sejam desviadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel o rei de Israel será completamente destruído. Capítulo 11. O amor de Deus por Israel. Quer dizer, tinha toda uma promessa, né, de muita destruição. E aí no capítulo 11 já vem o amor de Deus por Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com os laços da bondade humana e do amor. Terei o seu pescoço ao jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltaram ao Egito e à Síria? Não os dominará? Porque eles se recusaram a arrepender-se. A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas das suas portas e dará fim aos seus planos. O meu Deus está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo. De modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-los como tratei Adimã? Como posso fazer com você como fiz com Zeboim? O meu coração está estremecido, despertou-se de toda a minha compaixão. Não escutarei a minha ira impiedosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não viverei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor, o pecado de Israel. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental do dia inteiro, e multiplica mentiras de violência. Traz tratados com a Síria, manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação como Judá, e vai castigar Jacó, de acordo com seus caminhos, de acordo com suas ações, ele retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve um encontro com Deus, que ali confessou com ele. Sim, o propósito do Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir. Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado em todos os trabalhos que realizei. Não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado, mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas, como Gileade é ímpia. Seu povo não vale nada. Eles
sacrificam bois em Gigal. Mas os seus altares são como montes de pedra num campo arado. Jacó foi para a terra de Harã. Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente amargamente o provocou a ira, Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá seu desprezo. Capítulo 13, a ira do Senhor contra Israel. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais com sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesão, dizem esse povo. Eles oferecem sacrifícios humanos e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como neblina na manhã, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eia, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconheceram nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e não me esqueciam. Por isso, virei sobre eles como um leão, como um leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubam os filhotes. Eu os atacarei e os esmagarei, como leão os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador? E agora? Onde estará o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dai-me um rei e líderes. Dei a você um rei e a minha ira, e eu tirarei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos no registro. Chegam-lhe dores como as de uma mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que abriu. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto de sua fonte falhará, e o seu poço secará, todos os seus tesouros serão saqueados, os seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Capítulo 14, as bênçãos de arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causarão sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem ao Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos para que te oferecemos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pôde salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Por isso tu amas, ó órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro no Líbano, afundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como do cedro do Líbano. Os que habitam a sua sombra voltarão. Reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como do vinho do Líbano. E que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, ou fruto que você produz, de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Terminamos aqui Oséias, vamos começar Joel. Gente, esse livro foi bem rapidinho, né?
aí já terminamos de ler, apesar de ter falado tanta coisa no meio, dava pra ter lido assim, tipo, acho que em 35 minutos a gente teria lido os outros se eu não tivesse falado algumas coisas entre o livro. Eu acho que é lindo, lindo, lindo essa última parte aqui, né? Vou ler novamente pra vocês aqui no capítulo 14 de Oséias. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quais são essas coisas, gente? Os ensinamentos de Deus, né? Os ensinamentos que nós sempre estamos recebendo. Se a gente considerar, nós seremos muito sábios, porque a Bíblia é um grande ensinamento. Quando você segue o que está aqui, você se torna automaticamente sábio, porque você vai saber lidar com situações que talvez você jamais saberia lidar se você não tivesse conhecimento das coisas de Deus, ou você lidaria de uma forma que talvez trouxesse grande prejuízo para você mais para frente. Quem tem discernimento? Aquele que compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Ou seja, você pode insistir em ser rebelde, né? Mas você só vai tropeçar. Então, gravem esse capítulo 14, versículo 9 de Oséias. É bem importante. É bem edificante que vocês tenham ele na memória, que os justos andam pelos caminhos do Senhor, certo? E os rebeldes tropeçam. Vou finalizar aqui. Um beijo, fiquem com Deus e vamos andar aí nos caminhos do Senhor e perdoar. Olha só, depois de tudo, no final ainda é falado aqui do amor de Deus prevaleceu sobre essas nações tão obstinadas, certo?